Tá? Então, o eletrocardiograma, tá? O que você está vendo aqui? Você está vendo alterações de voltagem, atividade elétrica do coração. Tá, pessoal? Isso aqui é atividade elétrica do coração. A gente não vê a contração muscular. A contração muscular ela vai ser resultante disso, como nós estávamos falando, né? Se você tem o seu sistema nervoso despolarizando o músculo, dando a informação de que ele deve se contrair, ele vai se contrair na sequência. Tá? Então, quando a gente vê uma atividade elétrica aqui, obviamente na sequência tem uma resposta muscular. Tá? Então, essa sequência de letras, né, o P, Q, R, S, T, são as atividades elétricas que nós observamos aí num eletrocardiograma. Tá? A letra P, ela corresponde à despolarização atrial. Tá? Então, quando você tem essa atividade elétrica no eletrocardiograma, em seguida, tá aqui, ó, a contração dos átrios acontece. Tá? Então, logo que você tem a onda P, você está despolarizando a musculatura dos átrios e eles então vão se contrair. Na sequência, vem o complexo QRS. Então, é um complexo de grande, né, magnitude elétrica, dado o tamanho da musculatura dos ventrículos. Tá? Então, quando acontece essa despolarização dessa massa muscular ali dos ventrículos, forma esse complexo QRS. Tá? E na sequência, você vê a onda T. A onda T é a repolarização, o relaxamento dos ventrículos acontece com a repolarização. Então, primeiro tem essa alteração na voltagem, né? Alteração elétrica, e na sequência, então, a musculatura está se relaxando. Tá? A repolarização ventricular. Cadê a repolarização dos átrios? Como eu falei, né, é uma onda bem menor que a onda P. Por que eu sei que é uma onda bem menor que a onda P? Porque se a gente comparar aqui, ó, a despolarização ventricular, o QRS, com a repolarização ventricular, que é a onda T, é muito menor. Então, a repolarização dos átrios seria aqui uma onda bem pequenininha. Só que ela aconteceria onde? Aqui, ó. Ela é encoberta pelo complexo QRS. Tá? Então, tem uma atividade de magnitude muito maior acontecendo. Tá? Que é a despolarização dos ventrículos. Então, a repolarização dos átrios, né, nesse eletrocardiograma aqui padrão, você não vai observar. Ela está encoberta pelo complexo QRS. Ok, pessoal? Então, essa é a sequência padrão aí, né, dos nossos eventos elétricos que acontecem. Porque é isso que a gente observa. A gente está acompanhando a atividade elétrica, a gente sabe que em resposta a essa atividade elétrica estão acontecendo contrações, relaxamentos musculares, atividade muscular. Então, está aqui, ocorreu a primeira onda P, em seguida despolariza os átrios. Certo? A contração dos átrios, desculpa. Em seguida acontece a contração dos átrios. Aí vem o complexo QRS, despolariza ventrículos. E você vê na sequência, né, eu botei aqui nessa outra onda, a contração dos ventrículos. Tá? E por fim, a repolarização dos ventrículos, que é a onda T. Quando a gente olha, né, por exemplo, essa imagem aqui, tem dois ciclos cardíacos aqui. Você tem um ciclo, ó, P, QRS e T. E aí vem o próximo. Num ciclo, o coração se contrai e se relaxa. Então, para cada ciclo desse, você tem uma sístole e uma diástole. Tá? Então, nessa imagem aqui tem dois batimentos cardíacos. Tá? Se eu tiver a 120 batimentos por minuto, isso tudo aqui vai acontecer em 1 segundo. Né? Porque são 60 segundos, 1 minuto, eu preciso de 2 batimentos para ter os 120 batimentos por minuto. Tudo isso aqui, ó, em 1 segundo. Tá ok, pessoal? Então, em 1 segundo, você contrai átrios, contrai ventrículos, relaxa átrios, relaxa ventrículos, contrai átrios, contrai ventrículos, relaxa átrio, relaxa ventrículo. Em 1 segundo. Tá? Tem que ser muito rápido. Ok?
Então essa é a atividade elétrica do coração. E nesse outro esquema aqui, muito mais complexo, que é o que eu falei, pessoal, que a gente ia ter que ter muita atenção para conseguir acompanhar aqui o ciclo cardíaco, né? A gente começa a associar, né, associar o eletrocardiograma com todas as informações aí de fonocardiograma, isso é, os sons lá do coração, o volume ventricular, que é a quantidade de sangue lá nos ventrículos, né? Por isso que é volume ventricular, né? O volume de sangue dos ventrículos, a pressão que acontece tanto nos átrios como nos ventrículos, né? Você percebe que a pressão nos átrios ela é sempre pequenininha em relação à ventricular. No caso aqui está sendo representado o ventrículo esquerdo, porque é ele que vai gerar os 120 milímetros de mercúrio aqui de pressão. Tá? Os valores de volume aqui estão em mililitros, né? São uma unidade de volume de sangue. E a pressão aórtica é a pressão que você vai encontrar na artéria aorta. Né? Então, na artéria você tem uma pressão que é diferente da pressão do coração em si. Tá ok? Então, é essa associação que a gente vai fazer agora. Então, um ciclo cardíaco, ele vai ter lá, vamos botar aqui, ó. Ele vai ter lá uma onda P, um complexo QRS e uma onda T. Ficou meio grande aqui a onda T, mas tá bom. Aí depois vem outra onda P, aí vem complexo QRS e segue, tá? Então estou ligando um ciclo em outro. A partir daqui já é um segundo ciclo, um segundo batimento cardíaco, né? Tá aqui a onda P, o complexo Q, tem uma depressãozinha ali, Q, R, S, e por fim uma onda T, ok? Aqui, ó, pessoal, acontece, né, a contração dos átrios. Então eu estou contraindo os átrios, tá? Isso aqui é a despolarização atrial, né? A onda P, eu vou contrair os átrios. Falando de contração muscular, aconteceu o complexo QRS, eu vou ter na sequência aqui contração dos ventrículos. Lembrando que o relaxamento dos átrios, ele acontece aqui, nesse momento, tá? Porque a onda não aparece, né? A onda elétrica dessa repolarização atrial. E a onda T, né? Logo ao fim dela ali, você vai ter o relaxamento dos ventrículos, ok? Então, falando de contração muscular, estão aí relacionados com o eletrocardiograma. Na sequência, vamos colocar então os sons. Vamos colocar aqui os sons. Onde que acontece o primeiro som? Né? Então, no momento, falando dos dois sons principais, né? São aqueles dois sons principais que se ouve facilmente. Né? Onde que acontece aquele som, o primeiro som? Né? É quando o ventrículo se contrai. Por quê? Porque o sangue do ventrículo subiria para o átrio se não fechasse a válvula mitral. Então, com o fechamento dessa válvula, vai ter o primeiro som. Então, aqui, ó, pessoal, na contração dos ventrículos, é onde acontece o primeiro som. Você vai ter lá no fonocardiograma, né? Esse aqui é o eletrocardiograma. Você vai ter no fonocardiograma um som. Esse som
né, veio do quê? Veio da contração dos ventrículos. Isso é, fechou a válvula mitral. Tá? Vou até botar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Tá? O fechamento da válvula mitral. Quase usei todo o espaço. E aí, quando o coração ele relaxa, lembra que na aorta tem pressão e essa pressão vai jogar o sangue de volta para o coração. Aí fecha a válvula semilunar aórtica, aquela na saída do ventrículo, e faz o segundo som. Então, quando relaxa o ventrículo, segundo som. Então, você tem no fonocardiograma os dois sons. Tá? Nesse momento, então, que o sangue voltaria para o coração e fecha, né, a válvula semilunar aórtica. Tá bem complicado de ver ali a escrita, mas tá? Então, fechamento dessas válvulas, ok? Volume de sangue. Como que está a quantidade de sangue? Vamos dizer aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. O volume de sangue, sendo que aqui o ventrículo estaria cheio e aqui o ventrículo quase vazio, tá? Porque o sangue muitas vezes não sai totalmente do ventrículo, né? Em repouso, ele sobra mais em repouso agora. O coração se contrai, mas ele não ejeta todo o sangue, ele não se contrai com toda a contratilidade que ele é contraído durante a atividade física, tá? Então tem essa questão aí do aumento da ejeção de sangue em exercício, tá? Do volume de ejeção. Tá? Então em repouso sobra mais, tá? Mas enfim, vamos colocar aqui uma situação de repouso, uma situação que tem um volume máximo e mínimo aqui de sangue no ventrículo. Qual lugar aqui que está com a quantidade maior de sangue nos ventrículos? É antes da contração, certo? Porque você, quando contrai, aí o sangue vai embora. Então, nesse momento da contração, você vai esvaziar os ventrículos. Ele estava cheio, né? Em relação a isso aqui, ó, ele estava cheio. E ele terminou de encher com a contração dos átrios. Mas antes da contração dos átrios, ele já vinha enchendo. Então, olha só. O ventrículo vinha enchendo. Né? Depois que ele relaxou lá, ó, no momento que ele relaxou, vocês estão vendo que isso aqui é uma onda P, né? Está repetindo essa onda aqui. Então, se aqui está subindo, ó, ele relaxou, ele começa a encher aqui. Daí dá sequência aqui. Vai enchendo. Quando o átrio se contrai, eu dou uma última enchida lá. Isso aqui é uns 30% da quantidade de sangue do ventrículo. Ele enche o restinho lá. Depois que ele encheu, né, esse restinho, aí você tem a contração do ventrículo esvaziando a quantidade de sangue. Então isso daqui é o volume de sangue lá nos ventrículos. E aí ele começa a encher depois do relaxamento. Ele relaxa, a pressão fica zero lá, né? Começa a encher de novo. Tá? Como eu falei da pressão, se a gente for falar aqui da pressão arterial, onde que está a maior pressão arterial aqui? Pressão no coração, desculpa, né? Pressão na artéria daí é uma outra coisa. A maior pressão no coração vai ser exatamente no momento da contração ventricular também. É ali que eu vou gerar uma pressão de 120 milímetros de mercúrio. Tá? Então aqui, pessoal, eu vou ter o máximo da pressão.
Aí o coração, depois que exerce essa pressão, ele também, ao longo do que a gente vê aqui com o volume de sangue, vai baixando essa pressão. Né? Essa pressão ela vai caindo, e quando o átrio está lá se contraindo, o ventrículo lá está com a pressão zero aqui, ó. No relaxamento dos ventrículos, né? Fica zero, tá? Eu tinha que jogar um pouquinho mais para frente aqui. Tá? Então a pressão vai cair com o relaxamento e vai vir para 0 milímetros de mercúrio. E obviamente ela sobe aqui quando ela contrai, né? Vem lá de baixo aqui a pressão. Quando a gente fala de som, tá aqui, ó, no fonocardiograma. O som aconteceu, esse batimento, por quê? Porque se contraiu os ventrículos. Por causa da contração muscular? Não, é porque quando ele contrai, você fecha a válvula mitral. O sangue não volta, então ele fecha a válvula fazendo o primeiro som. E o segundo som está aqui, ó. Ele aconteceu por causa do relaxamento. Ah, o músculo relaxar faz som? Não. Ele relaxa o sangue das artérias, onde tem maior pressão, quer voltar para o ventrículo. E nesse momento fecha a válvula semilunar aórtica, faz o segundo som. Ok? Esse outro sonzinho que apareceu aqui, pessoal, tá? Como eu falei, tem outros sonzinhos, mas eles são imperceptíveis, né? Não são fortes e claros como essas duas batidas, né? Esses dois sons que a gente ouve. Esse outro sonzinho que aparece aqui, ó, porque esse é o primeiro, que é igual a esse, né? No complexo QRS. E esse é o segundo. Ó, vocês estão vendo que não tem atividade nenhuma elétrica acontecendo? E quando a gente olha aqui, a pressão está igual, lá na aorta também está igual. O que muda aqui que faz esse som? Aqui em verde, você percebe que o volume ventricular ele está aumentando. O que é? A quantidade de sangue no ventrículo está enchendo o ventrículo. Olhem lá né, esse em verde, o que está acontecendo? Quando o coração se contraiu, ejetou o sangue dos ventrículos, ó, como eu falei lá, esvaziou, né, saiu sangue lá do coração. Vejam que nessa situação de repouso aqui, ó, ainda fica 50 ml no coração, mas ele estava com 130, ele ejetou 80 ml de sangue. Aí ele vai enchendo, logo depois que ele relaxa, né, ele relaxou aqui, pessoal. Ó, veio o segundo som, né, ele relaxou. Aí o sangue começa a entrar nele. Na hora que ele relaxa, ele fica com pressão zero, o sangue do átrio vai passando para o ventrículo, mesmo sem a contração do átrio ainda. Então você vê ele enchendo de sangue. Quando o átrio contrai, ele dá essa última enchida aqui, ó. Dá lá mais uns 30% de sangue para terminar de encher. Ok? E aí o ventrículo se contrai e esvazia. Né? Então, esvazia não, né? Sobrou 50 ml, mas joga o sangue para fora do ventrículo. Tá? Então, em verde está a quantidade de sangue, o volume no ventrículo, né? Volume ventricular. E esse som aqui, então? Veja, ele está acontecendo durante esse enchimento, sem o enchimento do átrio. Por que faz som? Porque o ventrículo está vazio, ou quase vazio, né? No momento que o sangue flui para dentro dele, ele faz um ruído. É que nem se você pegar uma garrafa PET aí e botar numa torneira e abrir a torneira ali dentro. A água vai entrando nessa garrafa e faz um som. Faz um som quando entra nesse ambiente. É esse som que a gente ouve, né? O som entra no ventrículo e ele faz lá, né? O sangue entra no ventrículo e ele faz um som lá, conforme ele está entrando. Dessa forma, tá? É dessa forma que é explicada, pelo menos, né, pelos cardiologistas aí. Tá? Então o sangue entrou lá no ventrículo com ele relaxado, faz esse som. Mas esse som, como eu falei, né, a gente com um estetoscópio ali, né, ouvindo lá no peito de alguém, não vai ouvir isso. Tá? A gente vai ouvir as duas batidas, tá? Os principais aqui. Olhando ainda o nosso
ciclo cardíaco aqui, o que a gente vê? Pressão atrial é a pressão nos átrios. Tá? Então, nos átrios, ela está nesse... É um azulzinho aqui embaixo. Aqui, ó. Olha só, ela não muda muito, né? Ela aumenta um pouquinho. Onde que ela aumenta mais? Aqui, né? Quando acontece a despolarização dos átrios e eles se contraem na sequência, aqui ó, sobe. Aumenta a pressão ali nos átrios. Veja como ele aumenta um pouquinho a pressão aqui, ó, quando você aumenta a pressão nos ventrículos. Joga a pressão dos ventrículos lá para 120, né, do ventrículo esquerdo. Por que aumenta um pouquinho aqui? Exatamente porque você gera pressão lá e o sangue, inclusive, iria voltar para o átrio, fecha a válvula, você aumenta a pressão lá no átrio. Aumenta bastante, mas ele não, né, o sangue não volta para ele, mas você acaba refletindo essa pressão lá, tá? Por isso tem essa alteraçãozinha aqui de pressão lá no átrio. O átrio, então, é essa primeira câmara lá, né, do coração. E nos ventrículos está aqui nesse roxinho, né? Ele está lá relaxado, ó, a pressão está zero, pessoal. Tá? Ele aumenta um pouquinho a pressão, por quê? Porque os átrios se contraíram. Então, quando o átrio contrai e joga aquele sangue final para o ventrículo, ele também sente essa pressãozinha lá no ventrículo. Aumenta um pouquinho a pressão do ventrículo. Ó, ele acompanha aqui, o roxinho aqui, ó, acompanha o azul. Aí, quando o ventrículo contrai, ele joga a pressão lá em cima, pessoal. Tá? Ele começa a se contrair, ó, a válvula, né, aórtica, que é a semilunar aórtica, aquela que sai para a aorta, né, ainda está fechada. Vai aumentando a pressão, ela está fechada. Até romper a pressão da aorta. A pressão da aorta é 80. Quando você passa de 80, gera pressão, aí você está com a pressão do miocárdio superior à pressão que está lá na artéria. E aí o sangue flui para ela. Enquanto não tiver pelo menos mais de 80 de pressão no coração, o sangue não vai para a aorta. A aorta tem pressão de 80, em repouso lá. Então eu tenho que fazer mais pressão do que isso. Quando eu rompo essa pressão e o sangue vai para a aorta, né? É aqui, ó, abriu a válvula, quando está a mais de 80. E vai lá para 120. E ejeta o sangue. E a gente vê lá o verde, né, o sangue sendo ejetado quando abriu lá a válvula aórtica. Ok? Por que o vermelhinho acompanhou aqui o roxinho? Porque o vermelhinho é a pressão na aorta, na artéria. Ela está recebendo a pressão do coração. Ele está ejetando sangue lá na aorta e ela acompanha essa pressão. Então ela vai ficar com a pressão 120 enquanto o coração estiver ejetando sangue a 120. Por isso que nós medimos a pressão arterial, que é, na sequência das aulas a gente vai estudar isso, lá na artéria, né? A gente mede a pressão arterial, por isso que é na artéria, a pressão no braço, no punho, e o coração, ele gera essa pressão lá, de 120. Mas, obviamente, depois que ele ejetou e cai a pressão para zero no coração, lá na artéria não cai a pressão para zero. Lá na artéria continua em 80. Por que ela continua em 80? Como eu falei, em repouso a artéria tem uma pressão de 80 batimentos por minuto. Então a artéria, ela vai manter essa pressão lá. Fica aqui em cima, ó. Com o coração, pressão zero, pressão arterial 80. Entenderam por que a pressão diastólica mais pressão arterial diastólica, né? PAD, pressão arterial diastólica é 80? Porque no momento da diástole, no momento do relaxamento do coração, você tem lá na artéria uma pressão 80. Então essa é a pressão que você vai ter na artéria na condição do coração em diástole. Coração relaxado, você vê lá na artéria uma pressão de 80. Coração contraído, gerando pressão. Que pressão que você vai ver lá na artéria? 120. É o que o coração está gerando de sístole. É a pressão arterial sistólica, PAS, né? A pressão maior, né? Sistólica, 120.
E aí sai o 120 por 80, pessoal, que é o 12 por 8, né? O 120 relacionado à sístole e 80 relacionado à diástole. E essa que é a grande explicação. Tem pessoas que falam, puxa, mas eu não consigo entender na diástole, né? É 80. Por que é 80? É porque o coração é zero, está relaxado na diástole. Mas você está medindo na artéria. E você está falando de pressão arterial, você não está falando de pressão cardíaca. Está falando de pressão arterial. E a pressão na artéria é 120 por 80. Não é 120 por zero, que é o que acontece no coração. Tá? E é por isso que a maior, a 120, ela tem que ser superior à menor, né, a 80. Porque senão você não consegue bombear sangue para a artéria. Se sua pressão sistólica, arterial sistólica, se igualar à diastólica, acabou a circulação. Você não consegue ejetar sangue, não tem circulação. Tá? Então tem que ter espaço aí entre as duas, a sistólica e a diastólica, para que você tenha potência, força no coração para ejetar o sangue na artéria, porque a artéria tem 80. Sabe por que acontece hipertensão? Porque a pessoa começa a gerar mais pressão, tem que gerar pressão, 130, 140, 150, 160, porque a artéria está impondo, está resistindo a esse fluxo sanguíneo, ela está aumentando a sua pressão. Então o que era 80 lá na artéria agora é 90, e você vai ter que bombear 140. E está aí o início da hipertensão, 140 por 90, ou 14 por 9. E se a sua artéria apresentar uma resistência lá em 100, né, de pressão, 100 milímetros de mercúrio, você vai bombear 160. Vai ficar 160 por 100, 16 por 10. Tá? E aí isso 24 horas vai enfraquecer o seu coração, né? Você gerando pressões nessa intensidade o tempo todo. Esse é o hipertenso descompensado, né? Ele precisa tomar medicamento para baixar a pressão arterial, porque nessa condição não vai longe. Tá? Então, pessoas que ficam lá 24 horas com pressões acima de 160, 180, 200, uma hora ou outra é infarto, é AVC, embolia pulmonar. Né? A pessoa vai ter problemas cardiovasculares, sem dúvida. Né? Então, essa é uma doença séria. Problemas de natureza cardíaca sem dúvida, a maior causa de morte. Né? Então, as pessoas têm que cuidar desse sistema cardíaco, né? Do sistema cardiovascular. Tá ok, pessoal?